Tem aquele segundo exato em que o dedo paira sobre o botão de enviar e decide que o silêncio é mais seguro, só para te obrigar a ensaiar a resposta perfeita para uma pergunta que ninguém fez, repetindo a mesma cena em looping na cabeça até o sol nascer. São 13h20 da manhã. O teto do quarto tem aquele relevo do gesso que a luz amarela da rua transforma num mapa de relevo inexistente. Você pisca, a pálpebra pesa, mas o cérebro resolveu fazer hora extra. Não é um problema grave, não tem desastre familiar, não tem conta vencida. É só a maldita frase que você digitou na caixa de texto do aplicativo de mensagens às 4 da tarde, olhou para ela por 10 segundos, achou que soava pedante, apagou inteira, digitou outra mais curta, achou que soava seca demais, apagou de novo, suspirou e mandou só um emoji de joinha. Ou pior, não mandou nada. Fechou o aplicativo, bloqueou a tela e seguiu a vida. Mas a vida, pelo visto, não seguiu você. Ela ficou lá, estacionada naquele mini vácuo de coragem que faltou. A gente passa a maior parte dos dias achando que o que arruína a cabeça da gente são os desastres de proporção cinematográfica. A demissão inesperada, o carro que quebra no meio da avenida debaixo de tempestade, o exame médico que pede mais uma rodada de sangue. Só que não. O que vai corroendo a nossa paciência por dentro, bem devagarzinho, enquanto a gente finge que tá prestando atenção na série ou tentando focar numa receita simples de jantar, são os micro-arrependimentos. Aquelas micro-covardias de 10 segundos que a gente comete no piloto automático e depois passa horas pagando os juros no tribunal da própria mente. Sabe quando a pessoa na padaria te entrega o troco errado, a mais, e você percebe mas dá aquela engolida seca, pega as moedas, enfia no bolso e sai caminhando rápido porque não quis criar micro-constrangimento de 30 segundos? Pois é. 3 horas da manhã, lá está você lembrando da cara da atendente, pensando se ela notou, se ela achou que você foi desonesto, se o caixa vai fechar negativo por causa de R$1,90, e o pior, por que diabos você não teve a pachorra de simplesmente devolver a moeda na hora? Aristóteles falava muito sobre virtude como hábito, como se a grandeza moral fosse construída em grandes gestos heróicos na praça pública, mas o velho grego claramente nunca precisou passar pela catraca do metrô com a bolsa pesada, enquanto o fiscal te olha com cara de tacho porque o cartão falhou pela terceira vez e você travou a passagem de todo mundo. A gente não erra por falta de grandes princípios éticos. A gente tropeça na bobeira, na micro-hesitação, no segundo exato em que a nossa timidez, ou a nossa preguiça social, ou o medo ridículo de parecer inconveniente decide por nós. E o cérebro, que não tem mais o que inventar para nos manter acordados, pega essa ceninha microscópica, que durou menos que o tempo de um semáforo abrir, e transforma num épico de 12 capítulos. Fica reprisando. E se eu tivesse falado aquilo? E se eu tivesse descido no ponto anterior? E se eu tivesse respondido com um pouco mais de firmeza em vez de dar aquela risadinha sem graça que só serve para baixar a orelha? É um looping de arrependimento de baixa voltagem. Não dá dente arrancado, não dá febre, mas dá insônia. Dá aquela sensação incômoda de que a gente é meio frouxo na gestão da própria existência. O Sêneca, lá na Roma antiga, escrevendo aquelas cartas pro Lucílio sobre a brevidade da vida, dizia que a gente não perde tempo porque a vida é curta, mas porque a gente desperdiça um caminhão de tempo com bobagem, preocupado com o que os outros pensam, roendo os ossos de conjecturas que nunca aconteceram. Só que o Sêneca não vivia na era do visto por último. Ele não sabia o que era mandar uma mensagem, ver os 2 risquinhos azuis aparecerem, passar 40 minutos sem resposta e começar a repassar mentalmente cada sílaba do que foi escrito como se fosse um documento secreto da diplomacia internacional. A gente gasta uma quantidade obscena de energia psíquica gerindo o eco das nossas próprias hesitações. Quer ver um clássico? A porta do elevador tá fechando, você vê alguém vindo correndo lá do fundo do corredor, com aquela sacola de mercado pesada, e o teu dedo indicador esquerdo, movido por um impulso ancestral de autopreservação e pressa desgraçada, clica no botão de fechar a porta em vez de segurar. E aí a porta se fecha bem na cara da pessoa. Pronto. Você passa os próximos 4 andares, olhando pro visor metálico do elevador, sentindo o calor subir pelas orelhas, imaginando o que a criatura pensou de você, achando que você é a pior pessoa do mundo, um pária social, um monstro egoísta que não tem a menor empatia pela humanidade. Tudo isso porque a sua bexiga estava cheia e você só queria mijar logo em paz. É desproporcional? É totalmente desproporcional. Mas a mente humana é uma máquina perfeita de fabricar culpa de varejo. A gente se culpa por não ter sido espirituoso o bastante na piada do café da tarde, por não ter comprado o abacate que tava bonito na feira, mas parecia que ia estragar rápido demais, por ter deixado o bilhete do banco exposto na mesa da sala. A vida moderna deu pra gente um nível de micro-observação de nós mesmos que é quase insuportável. A gente se assiste o tempo todo. Tem uma câmera invisível ligada no canto do teto da nossa cabeça, avaliando se a gente foi educado o suficiente, produtivo o suficiente, simpático o suficiente, mas sem parecer falso.
E o resultado dessa vigilância doméstica constante é que a gente sai de casa inteiro, mas volta em pedaços para dentro da própria cabeça. A gente se arrepende do que disse, do que calou, do tom de voz que saiu meio metálico no áudio do WhatsApp, do jeito que a gente olhou torto pro entregador de aplicativo porque ele demorou 10 minutos a mais pra achar o número do prédio. Montaigne, aquele francês que passava os dias trancado na torre do castelo dele escrevendo um ensaio sobre absolutamente nada, dizia que o homem é um ser vacilante e ondular. Ele não usava essas palavras bonitas para desculpar os outros. Ele usava para se olhar no espelho e aceitar que a gente muda de ideia sobre a cor da cortina 3 vezes no mesmo dia e que tá tudo bem. Só que a gente esqueceu como ondular. A gente quer rigidez. A gente quer ter dado a resposta perfeita, a postura impecável, o timing de comédia em todas as interações sociais do dia. E quando inevitavelmente falha, porque todo ser humano saudável falha em 20 interações antes do almoço, a gente pune a si mesmo com o silêncio da madrugada. Fica ali, deitado no escuro, recalculando a rota de uma conversa banal de padaria que aconteceu às 8 da manhã. O pior é que esses arrependimentos pequenos têm uma consistência estranha. Eles parecem poeira. Individualmente, cada grão é invisível, você sopra e some. Mas se você passa um mês inteiro acumulando, junta um tapete grosso de irritação que gruda na sola da tua paciência. É por isso que chegar em casa no fim do dia dá aquela fadiga esquisita, que não é cansaço muscular, é cansaço de ter estado acordado gerindo a própria persona diante do mundo. Você deita no sofá, olha pra parede e pensa, caramba, hoje eu fui chato com aquela atendente do estacionamento. E aí o cérebro engata a segunda marcha e não para mais. A verdade é que a gente passa a vida inteira esperando o grande erro para poder se redimir. A gente acha que o sofrimento moral precisa vir com grandes tragédias gregas, com uma traição homérica, com um estrago monumental que exija lágrimas em praça pública. Só que o ser humano não se estraga assim de uma vez só. A gente vai enferrujando por falta de óleo nas pequenas dobradiças do dia a dia. É o café que esfriou na xícara porque você ficou olhando para o nada. É o telefonema da sua mãe que você atendeu com aquela pressa na voz que parecia um favor que você estava fazendo para o universo. É o bilhete que você achou fofo, mas não colou na geladeira porque deu preguiça de procurar o imã. Epicuro, que era um cara muito mal entendido porque achavam que ele só queria saber de comer bem, dizia que o mal não está nos grandes desejos impossíveis, mas nessa nossa mania ridícula de calcular o tamanho do vento. A gente gasta uma energia desproporcional tentando controlar a brisa miúda das horas mortas. O Epicuro ia olhar para a gente hoje em dia, sentado no sofá com a luz da televisão iluminando a cara de azul às 2 da manhã, e ia rir da nossa cara. Ia dizer, amigo, você tá gastando a tua alma para calibrar o tom de voz com que você disse boa tarde pro entregador de marmita. E a gente faz isso. A gente cria uma contabilidade invisível de pequenos desajustes sociais. Será que ele achou que eu fui grosso? Será que eu deveria ter mandado um emoji de coração em vez de só um joinha? O joinha, aliás, virou o grande monumento da ansiedade moderna. O polegar estendido amarelo é a nossa versão contemporânea da pedra de Sísifo. Você empurra o joinha sabendo que ele é seco, que ele encerra o assunto, que ele tem um tom passivo-agressivo involuntário, mas você manda mesmo assim porque o cérebro já tá cansado demais para formular uma frase completa com sujeito, verbo e carinho. E aí, claro, passa meia hora e você fica encarando a tela do celular pensando que o outro lado leu aquele polegar amarelo como um insulto pessoal. A gente vive numa defensiva absurda contra o nada. Se você para prestar atenção no barulho que a sua cabeça faz quando você tá lavando a louça, você percebe que a maior parte do pensamento não é planejamento, não é poesia, não é projeto de vida. É defesa prévia. Você tá ensaiando uma discussão que nunca vai acontecer com o vizinho que deixa o lixo no corredor. Você tá construindo argumentos na pia da cozinha para o caso de alguém questionar por que você comprou a marca mais cara de detergente. É um teatro de um ator só, onde você é ao mesmo tempo o autor chato, o ator tenso e o espectador que tá bocejando na 10ª fileira. E o pior é que a gente sai desse teatro exausto, com a mão enrugada de tanto ficar na água com sabão, sentindo uma culpa vaga que não tem nome em nenhum dicionário de psicologia. É o arrependimento do detalhe. Montaigne, aquele velho francês que passou boa parte da vida trancado numa torre escrevendo sobre o próprio nariz e sobre os cavalos dele, percebeu uma coisa genial sobre a nossa condição. A nossa maior ocupação é ocupar a nós mesmos. Ele dizia que a gente passa o tempo todo fugindo do presente porque o presente exige que a gente sinta o peso do corpo na cadeira. E o corpo pesa, né? Às vezes a lombar reclama, às vezes o olho esquerdo treme de tanto olhar para o brilho da tela. Às vezes a gente só queria que o mundo desse uma pausa de 10 minutos para a gente conseguir respirar sem ter que prestar conta sobre a própria produtividade emocional. Porque agora nem o descanso é livre de culpa. Você senta para ver uma série idiota e o teu cérebro sussurra. Você podia estar lendo aquele livro de filosofia que tá pegando pó na estante.
Você pega o livro e o cérebro diz: nossa, que sono, você devia estar dormindo porque amanhã tem aquela reunião. Você vai dormir e o cérebro lembra daquele comentário infeliz que você fez em 2017 numa festa de aniversário. É uma ciranda infinita de pequenos chicotes mentais. A gente virou feitor da própria escravidão caseira. E o arrependimento pequeno é a arma favorita desse capataz interno. Ele não te acusa de grandes crimes, ele te consome pelas migalhas. É o e-mail que você fechou sem anexar o documento, o portão que você esqueceu de trancar direito e teve que voltar para conferir, a porta do armário que ficou meio aberta e você fica ouvindo o rangido imaginário na sala escura. A gente precisa aprender a perdoar a própria incompetência para as pequenas grandezas da vida cotidiana. Ninguém é elegante o tempo todo. Ninguém responde com sabedoria oriental quando o Wi-Fi cai bem na hora do Pix. A gente pragueja, a gente respira fundo, a gente bate a porta do micro-ondas com mais força do que deveria e depois fica chateado com o barulho. E tá tudo bem. A vida real é meio tosca mesmo. Ela tem farelo no sofá, ela tem meia perdida debaixo da máquina de lavar, ela tem conversa cortada no meio porque a bateria acabou bem na hora boa. Sêneca falava que a gente sofre mais na imaginação do que na realidade, mas o Sêneca não tinha WhatsApp para ver que a mensagem foi visualizada às 7 e não respondida até agora. Se ele tivesse, acho que até o estoicismo dele ia balançar um pouco. Mas o ensinamento ainda serve. A gente precisa parar de tratar cada pequeno deslize doméstico ou social como uma fratura exposta no caráter. Deixa a porta meio aberta. Deixa o joinha sem legenda. Deixa o arrependimento miúdo evaporar junto com a água da louça que secou na escorredora. A vida é curta demais para a gente perder o sono por causa de um boa tarde mal pontuado. Amanhã tem tudo de novo. O café vai esfriar, o gato vai miar na porta mais cedo do que você gostaria, e você provavelmente vai esquecer de novo de comprar o pão. E quer saber? O mundo não vai acabar por causa disso. Vai lá tomar um copo d'água, sacudir essa poeira invisível dos ombros e desligar essa luz, que daqui a pouco o dia clareia de novo, com ou sem a sua permissão. Se curtiu, deixa o like. E lembrando, eu não sou uma IA.